O Lucas na época, cara, ninguém soube lidar com o sucesso. Basicamente, olha só, o Lucas esperava que o filme fosse fracassar. E eu vi alguns documentários, eu vi, por exemplo, que uma das estratégias de divulgação do Star Wars foi fazer uma parada, não é? Lá em Los Angeles, por alguma razão. Aí botaram o Darth Vader, botaram o Luke. Tipo uma parada de... As paradas lá são famosas, né? Se você ver, também tem para divulgação de Star Trek dos anos 60. Hello, sir. Dos anos 60, a gente tem fotos do Nimoy e do Shatner, Nimoy com orelhas e tudo mais, no carrinho de Star Trek. Então, era uma coisa da época. Vou botar ele aqui também. Porra, esse é bonitaço, hein, cara? Não, e ele ainda abre, depois eu te mostro. Abre aqui e tal, enfim, é legal. Mas, mas eu digo assim, foi uma das... Eu acho que os próprios atores estiveram nessa Por parada... contrato, tinha que participar. Nessa parada oficial do Star Wars, entendeu? E aí, foi... Cara, eu posso estar enganado, tá? Mas acho que foi ali que foi apresentado o conceito do... Caralho, porra, tava com o do Boba Fett. Então, pois é, o Boba Fett, ele surge nessa parada, de fato ele já era um desenho de produção pro próximo filme. Na verdade, a parada é mais para divulgar o Império Contra-Ataca do que o Guerra nas Estrelas, tá? Isso. Então, essa parada, e por acaso você acaba vendo o Boba Fett ali, que também já estava incluído no infame especial de fim de ano, né? O Holiday Special. Que ninguém fala. E ninguém fala, o especial de festas, né? Como eu chamo, porque não é de Natal, Holiday é o festas, né? Não é Christmas Special, é Holiday, então é o de festas de fim de ano. E é um segmento em desenho animado. É a única coisa que presta, tá? Que o Boba Fett aparece montando um bicharoco lá imenso. Né? Você viu o especial de festas? Até no YouTube, eu acho. É tosco, né? Tem os filhos do Diabo, tem os filhos, Chewbacca, até a família, né? Do Chewbacca. A história disso tá no Como Star Wars Conquistou o Universo, entendeu? Que foi mais uma peça de marketing do tipo que o Lucas na época, cara, ninguém soube lidar com o sucesso. Basicamente, olha só, o Lucas esperava que o filme fosse fracassar. O grande filme do ano seria o Sorcerer, Comboio do Medo, do William Friedkin. Era o primeiro filme dele depois do Exorcista. Então, estavam apontados os dois grandes blockbusters para 77. Agarra-me se puderes, Smokey and the Bandit com Burt Reynolds, então o astro mais bem pago de Hollywood, o equivalente ao Tom Cruise de hoje, entendeu? Era o tamanho do Burt Reynolds na época, e o filme vem aí o filme do diretor do Exorcista, tá? 4 anos sem filmar, vai fazer Comboio do Terror, Sorcerer, né? Foram engolidos. Né? Mas o Lucas temia que o filme fosse flopar, tanto é que ele já estava pensando em produzir com o dinheiro do merchandising, se viesse, e com algum dinheiro que entrasse, uma sequência barata na Europa. Por isso que ele escreveu aquele livro, ele pediu para o Alan Dean Foster fazer aquele livro chamado Splinter in the Mind's Eye, que é o livro do Luke e da Leia contra o Vader. É um livro que você também encontra por aqui, já está traduzido no Brasil, do Alan Dean Foster. E é um livro que não tem o Han Solo, porque o Harrison Ford nunca tinha assinado por uma sequência. Né? Então, se houvesse uma sequência, era melhor que o roteiro não incluísse o Han Solo. Então, o livro não tem ele. E o Vader morreria no livro. Tá? O que acaba aquela história toda de que o Lucas sempre pensou que eu era um Anakin. Isso é balela mentirosa imensa. Porque ele disse assim, olha, mata o cara, porque depois eu crio um outro vilão para manter a saga viva. O vilão escapou de morre no próximo, e aí no próximo surge um novo problema que vai ser resolvido em sequência. Vamos fazer assim, que é assim que um seriado trabalha, né? Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade lá, entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Tem uma entrevista excelente, né? Pelo menos interessante do Lucas, que ele deu nesse período exatamente. Na verdade, logo que terminou de gravar o Star Wars, ainda não sabia o sucesso que seria, que é da Rolling Stone. Não é difícil de encontrar essa entrevista em que ele... e aí perguntam, né? Aquela coisa do jornalista, né? Quais são os projetos pro futuro, qual é o teu negócio... Ele fala, olha, eu tenho a vontade de, mais para frente, abrir uma lojinha
de produtos de diabetes, que ele é diabético e tal, e nessa lojinha ter alguns filmes para vender, quadrinhos e tal. Então o objetivo do Lucas era esse, quer dizer, esse era o objetivo, o alvo dele. Acho que ele atingiu um pouco mais acima disso, né? Eu creio que sim. Estamos aqui quase 50 anos depois, né? Pois é. Nós e o mundo. Mas né? dá para encontrar essa entrevista, é bem legal. É da Rolling Stone. Sim. Tem uma outra entrevista dele falando também sobre... É porque hoje em dia se discute muito, né? Até para os filmes, séries e materiais atuais, fala muito sobre essa dicotomia do mal, do bem, ser relativo e tudo mais. Na época a ideia não era ser relativo, não, né? O mal era mal e o bem era bem. O Jedi era incorruptível, claro que falho, né? Mas... Tanto é que o Obi-Wan falhou no treinamento, né? Sim, É uma sim. falha de um Jedi que cria o problema pra galáxia, né? Exato, mas não é uma questão de você ser... eles tinham virtudes, não é? Não era, eles eram virtuosos e o Darth Vader era o mal puro, não é? Então, era assim realmente na época? Era mal contra bem de fato? Ou tinha... Passar pro meu escritor de obras angélicas que entende Eu não tomei essa iniciativa de falar, porque eu sei que tem uma controvérsia aí, né? Alguns dizem, né, que o próprio Lucas disse que já fez o roteiro do Star Wars pensando nesses personagens arquetípicos. Há controvérsias e tal, tem gente do próprio Godinho defende que isso foi uma coisa que foi invernizada depois, né? Enfim, mas ele tendo usado essas fórmulas ou não, de fato ele acertou no alvo, né? Então ele, não sei se foi consciente ou inconsciente, mas usar essas etapas, né, da famosa jornada do herói e de personagens arquetípicos. Quando você trabalha com personagem arquetípico, você trabalha com o mal puro, né, cara, com o bem puro e não entendendo que eles são personagens, são forças Fruto do meio, são caramba. forças que estão dentro de nós, né, forças que estão dentro de nós. Então quando você pega, por exemplo, o mentor, né, como o caso do Obi-Wan, todos nós, né, já fomos heróis, né, ou mentores, né? Às vezes quando você está conversando com seu filho, você veste aquela máscara do mentor, né? Em algum outro momento você pode vestir a máscara da sombra, que seria o vilão, outro momento da máscara do camaleão, que é o cara que troca de identidade, tudo. Então, ele certamente usou, né, ou pelo menos consciente ou inconscientemente, essas fórmulas arquetípicas, não só para personagens, como para a construção, né, do enredo tal, que você observa ali aquele método da famosa jornada do herói, do Campbell, do Joseph Campbell, né, que, enfim, a gente pode falar depois e tal. Então, acredito que é isso. Mas o Godinho discorda dessa proposição. Mas nem tanto, porque, por exemplo, o filme é bem claro. Tanto é claro que o vilão veste preto e surge num ambiente em que ele se destaca. Fizeram os corredores da Tantive 4, né, da nave Rebel Blockade Runner, tem 2 nomes a nave, né? Que a nave da Leia fugindo, cara, é tudo branco e surge. Cara, não há como não dizer vilão. E ele chega com... É tão... Até a orquestra ajuda. Ele coloca a mão na cintura. Ele joga a capa pra trás. Cara, mais teatral que isso, se você não notou que ele é o vilão, amigo, vamos rever aí alguns conceitos do seu analfabetismo, né? Porque, então, isso tá muito bem trabalhado. Apesar de que, aí vamos entrar numa questão que também vale a pena discutir, o Vader, né, ele não não sei se ele é o grande... vilão da história. Justo, né? Porque a gente tem o Moff Tarkin, né? Que o Moff Tarkin é o chefe. Cara, olha só, quando você está numa reunião e você fica em pé, você não é importante. Então, a reunião dos imperiais está comendo, o Vader não tem onde sentar. Ele chega e fica em pé atrás da... Ele serve de mordomo. Vader, um cafezinho, por favor. Ele é uma espécie de general, né? Ele é o capataz do... Ele é o que é o general, né? Ele é o capataz do imperador. Ele é o olho do imperador na operação. Né? Ele é o... cara, o Doberman, né, cara? O que dá a entender ali, se você fizer uma leitura mais, né, vamos dizer assim, mais analítica, é que o imperador receava, né, que o Moff Tarkin, com o poder que ele teria com a Estrela da Morte na mão, iniciasse um motim, talvez, uma rebelião, tudo mais. Então ele precisava colocar o Vader ali como uma espécie de um mastim, né, que você gosta de falar, né, o pitbull ali como guardião da coisa, né? Sendo que todos eles detêm poder militar, mas o outro tem poderes sobrenaturais. Então, os caras não conseguiam nem diálogo. Tanto é que na hora do aperto, um cara já vai quase roda na reunião. Então,
Esse é o maluco. Quem manda é o Moff Tarkin. Quem manda é o Moff Tarkin. Mas tem um maluco aqui que tá olhando pelo Imperador que pode esganar a gente a qualquer momento. Então tem ali um power level, né? Umas cartas sendo jogadas ali que podem não estar aparecendo se você olhar levianamente a cena. Mas em termos de roteiro, em termos de quem escreve, você sabe o que está acontecendo ali. Como eu vi primeiro o Império Contra-Ataque, é engraçado você ver depois, né, o Star Wars, né, o Nova Esperança, como queiram, e você vê, cara, como é que esse cara, na reuniãozinha, né, o coronel, vamos colocar coronel, não sei se ele é um coronel e tal, como é que ele tem peito, cara, de falar assim com o Vader? Porque se você vê antes o Império Contra-Ataca, porra, o Vader tá arrebentando, né, cara? E o cara fala, mas essas suas religiões antigas, ninguém tem mais medo disso e tal. Como é que o cara consegue? Não, mas aí ele se impõe, claro, né? Mas no começo você pensa nisso, né? Mas eu diria até que, né, vamos colocar da seguinte forma, se for pensar até em termos arquetípicos, em termos técnicos, o grande vilão seria a própria Estrela da Morte, do primeiro filme. Isso. Do primeiro filme. O vilão, né, que é o que é destruído, etc. e tudo mais. É um grande objeto, né? Ele é citado o tempo todo, são os planos da Estrela da Morte. A Estrela da Morte está chegando, ela vem chegando, ela parece um dragão em voo, né? Porque ela nunca chega no planeta, mas ela está se aproximando. Quando ela chegar, ela vai destruir. É forte. Ela é a ameaça atômica, né? Ela é a bomba nuclear do Imperador, né? Exatamente. Então é isso. Então eu acho que a gente pode colocar. Então eu acho que talvez ele tenha feito utilizado em algum ponto essas fórmulas e que funciona. Eu acho que funciona. E no primeiro, mal é mal, cara, porque um planeta é destruído para apenas um planeta inteiro para apenas arrancar uma informação. A senhora está mentindo, eu vou destruir seu planeta. Seu planeta destruiu. Agora, vamos continuar mentindo? Caralho, um planeta, mesmo. Sabe? Então, as coisas são numa escala de mal bem caricatural, bem grande, assim. Então, o que realmente dá medo na gente não é essa destruição do planeta. Eu vou falar uma coisa engraçada. O que a criança mais tem medo? Injeção, cara. Injeção. Né? Então, quando o droid entra o droid, eu me lembro que isso que eu... O droid de tortura é uma pica. Nossa, irmão. Daquele tamanho assim. Eu vou tomar uma daqui a pouco. Aliás, vou várias pra tirar. E a porta se fecha de uma maneira... Ela cai, ela parece uma guilhotina, né? O efeito sonoro, naquela cena, o efeito sonoro na guilhotina, imediatamente sai o passo do guarda pra fora. A edição de Star Wars, do primeiro Guerra nas Estrelas, é primorosa. Foi a Márcia Lucas, né? Salvou, né? Salvou o filme, né? O filme é uma bagunça. O primeiro copião, como a gente chama, né? O copião é quando a gente faz uma montagem canhestra e diz, teoricamente é isso aqui. Aí o primeiro copião é um desastre. Foi a Márcia Lucas que salvou o filme, a esposa dele na edição. Os primeiros 10 minutos que você não depois vira aquela chatice do droid falando no deserto, aí entrou o gosto do Lucas. Não, vamos fazer os droids. Porque o início era muita falação, cara. E ela já te coloca com aquela abertura sensacional. Que é icônica aquilo ali. E te prende. O que está acontecendo? E quem é essa menina que tá fugindo de um cara de preto que entra, os guardas estão matando todo mundo. Isso é tudo nas mãos da massa. Quer dizer, o que prova, né, que de fato filmes podem ser salvos na edição. E você pode remontar, essa nossa live aqui, se a gente também remontar, ela vai sair, pode sair mais morosa, pode sair mais engraçada, por isso que tem o canal de corte, né? É isso que é a beleza da edição do audiovisual. Sim. E tem no audiodrama, né, ele tem algumas partes extras, inclusive. A BBC lançou um audiodrama que eu não sei o ano, talvez o Gaudí vai saber, talvez logo depois que foi lançado o primeiro filme, e mostra o que de fato aconteceu dentro daquela sala, né? Eu não sei se o audiodrama ele chega a alfinetar, né, com a injeção, mas eu acho que sim. E tem o diálogo. Ela quer ter um soro. Um soro, que ela fica grog e ele fala, você vai me dizer, né? Aí induz ela a entender que tá queimando, o corpo tá queimando. You are burning. Quem faz o Vader é o Brock Peters. É um ator também negro com vozeirão, Brock Peters, que ele depois foi fazer... Jornada nas Estrelas, ele é o vilão de Jornada nas Estrelas 6, A Terra Desconhecida. Ele é o almirante traidor. Brock Peters. O cara também foi o primeiro não Vader, tá? Foi o primeiro pós James Earl Jones, quem interpretou o Vader foi o Brock Peters no radiodrama. Vale a pena conhecer, procurar esse radiodrama, né? Audiodrama, radiodrama, porque foi pra rádio, né? Foi pra rádio, né? E tem coisa interessante, acho que o único ator que é o mesmo, eu acho que é o do C3PO. O Anthony Daniels. O Anthony Daniels, mas os outros, acho que isso é uma coisa interessante para comentar. O que é um bom ator, né? A Princesa Leia é outra atriz, né? O Han Solo, não lembro tal, mas
mas eles interpretam com uma entonação, como você falou, do Vader. É muito parecido, né? Então, enfim, vale a pena, Maneiro, vale procurar. vou ver isso depois. Tem no YouTube. Mas isso é uma coisa oficial? Foi oficial, foi. Aí a cor, né? É tipo uma... É o roteiro lido, porque aí o roteiro tá inteiro, né? Tem o Luke, tem o Luke com a... É tipo a cena estendida do... É tipo o estendido do Senhor dos Anéis. Né? O Luke com os amigos querendo ir pra Tosh Station e o Biggs aparecendo, né? Não, ele olhando... Cara, o filme abria com o Luke olhando a batalha com os macrobinóculos. Esse era o primeiro copião. Era, vamos te apresentar o herói, né? O herói, ele tá com um chapeuzinho meio de pescador, né? Aquele bunny hat, né? Aí ele tá olhando, aí tem o brilhozinho do combate, aí ele comenta com um amigo, o que está acontecendo lá em cima e tal, sabe? Bem moroso, sabe? Bem não, vamos introduzir aos poucos. A Marcia Lucas disse assim, meu amigo, começar essa explicação não vai rolar. Jorginho, vamos. Pau na mesa, Jorginho. E aí você acaba... Sextou, Jorginho. Vamos mudar. Acaba que você tem uma abertura que é icônica da história do cinema, que mudou tudo, né? Que era aquele espaço, né? E aliás, todos os filmes quase começam no espaço, eu acho. Isso, começam no espaço. O traveling por baixo de nave virou piada. Até o Spaceballs. Mel Brooks faz no Spaceballs, né? Tem um Luke solto do espaço. 10 minutos não. Mas assim, não acaba a nave, né? Não acaba. Piada. Aí vem cartazes na nave, né? E uma coisa que eu acho que na época talvez estivesse tão... a coisa dos robôs, né, cara? Eu acho que o primeiro filme, eu acho que o tema principal é máquina versus homem. Depois a gente pode desenvolver isso, pode discordar, uma coisa assim, mas eu acho que se for sintetizar, é máquina versus homem, e isso já é colocado, e por isso que a montagem é muito boa e o filme é excelente. Tem gente que fala, não, mas hoje em dia o filme é ruim e tal, eu discordo completamente. Não. Já no início, né, como o Godinho falou, aparece aquela invasão, e aí você tem os Stormtroopers, que você inicialmente, inclusive, acha que são robôs, né? E aí você tem o próprio Vader, claro, exatamente, você não sabe, tudo mais e tal. Você tem, né, híbridos ali, depois você tem os robôs bonzinhos, né? Mas o Império não tem muita face, né? Tirando os tenentes, o resto parece tudo mecânico. E eles criaram uma forma mecanizada de horror. Meio como você pontuou, também, né, a Estrela da Morte. Isso. Fala de um jeito meio britânico, pode falar o nome daquele regime alemão dos anos 30 aqui no YouTube, não, né? O do bigodinho, né? O do bigode. Mas eles parecem extremistas alemães dos anos 30 no espaço, entendeu? Não, totalmente, né? Total. Só não faltou um bigodinho, né? Darth Vader devia ter um bigodinho. Por isso que, pra mim, Imperial só pode ser branco, velho, inglês fazendo, entendeu? Pra mim, o Império só pode ser esses caras. Não pode elencar com diversidade. Deixa a diversidade pros rebeldes, entendeu? Olha o anti-woke aí. Não, pelo contrário. Pelo contrário, pro Império parecer o que ele realmente se propõe a aparecer, só pode ser aqueles velhos inglês, sabe? Com rosa, né? O cara rosa. Mas se botasse os alemães também ia ficar muito caricato. Então, mas deixa os ingleses imitando o alemão, né? Pois é. Mas em termos de lore, vamos colocar da seguinte forma: sempre foi colocado que existia uma supremacia humana, não de homens brancos, tá? Mas a supremacia humana dentro das forças imperiais, né? Tanto é que você tem depois, não vou avançar tanto não, mas só para, né, a gente está falando de cenário. Tem o Almirante Thrawn, né? O Almirante Thrawn, depois que... eu não sei se hoje é Legends, isso? Não, mas ele já voltou, ele entrou ao canon. Mas seria Legends, né? Então o Almirante Thrawn, enfim, sem querer dar um salto muito grande, aí quando depois do Retorno de Jedi termina, enfim, o Império, tudo, e tem uma frota, a frota Katana, pelo menos assim está no livro, não sei como é que está hoje em dia, que ela sobrevive, né? São os remanescentes do Império que tornam a lutar contra a República. Sim. Você tem um cara, né, que é um humanoide, ele tem a cara meio colorida. Como é que é? Ele é azul com olhos vermelhos, né? Azul e tal. Vermelhos. E aí ele, né, o Almirante Thrawn, ele precisou ser muito bom para chegar naquela posição, porque existia um preconceito contra não-humanos dentro do Império. Isso é colocado... Né, é bom que mostra aí o racismo do Império, porque ele tem, assim, é o cara do tipo meritocracia ao contrário. Ele teve que provar muito mais do que aqueles caras de sempre que
aqueles puxa-saco imperiais, né, que faziam as coisas pelo manual, mas não tinham brilhantismo. Basicamente, um bando de funcionário encostado, né? Sim. Aí chega o cara, mas ele... não falei, funcionário encostado parou por aí. Mas aí chega o Thrawn do tipo, só por ele ser de outra raça, ele teve que fazer 3 vezes mais para se destacar. Ele era um grande almirante. Ele é um grande... Ele é um grão almirante. Né? Ele é grão almirante. E tinha, inclusive, o uniforme branco. O uniforme branco, exatamente. Não... E ele está sendo muito bem retratado nas séries aí. Ele finalmente entrou canonicamente pelo desenho do Rebels, né? E depois agora no Ahsoka, que ele apareceu finalmente em carne e osso. Muita carne, né? Porque ele tá parecendo um gerente de banco, né? Assim, ele tá meio aposentado, assim. Esse é o Almirante Thrawn que eu imaginava, né? Ele tava mais em forma, né? E quando ele surge, parece que ele vai te vender um plano bancário, né? Assim, do tipo um investimento e tal. Ele não tá tão ameaçador que eu imaginava, mas tudo bem. Um cartão black aqui pra você, que ninguém tem. Aí quando tu vê todo mundo que você conhece tem o cartão. Não, e é cartão black porque é do Império, né? Assim... Disquinho da Estrela da Morte, o símbolozinho, né? Bom, eu teria esse cartão, Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?